Alívio no caixa. 2 comissões aprovam um índice menor para corrigir as dívidas de estados e municípios com a União. Sem acordo, falha mais uma tentativa de votar o projeto que criminaliza o preconceito por causa da orientação sexual. Justiça sem juiz. O Senado aprova regras para resolver conflitos por meio da mediação e da arbitragem. Ritmo de espera, a incerteza sobre a votação da Lei Orçamentária de 2014. Metas negociadas. O Plano Nacional para o Ensino nos próximos 10 anos chega ao plenário. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Adiada mais uma vez a votação do projeto que criminaliza o preconceito por causa da orientação sexual. O relator na Comissão de Direitos Humanos retirou do texto a palavra homofobia, mas ainda não agradou aos grupos religiosos que são contra a proposta. O projeto de lei tramita no Congresso há 7 anos. Eleonora fez questão de vir de Recife para acompanhar a discussão. O filho dela, de 24 anos, era homossexual e foi espancado até a morte por um grupo de jovens. Ele tinha uma mãe que o amava muito, um pai que o amava muito. Mas as pessoas tiraram o meu filho de mim. E é muito importante que o PLC 122 seja aprovado, porque eu preciso condenar essas pessoas por crime de ódio. Mais uma vez, representantes do movimento gay e religiosos lotaram a sala da comissão. Até a leitura da ata, que geralmente é dispensada, foi motivo de discussão. Propõe a dispensa da leitura e aprovação das atas da 68ª à 72ª reuniões. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, aprovada. Eu quero a leitura da ata. A leitura da ata. Eu já concluí essa fase e vou passar para a segunda. A senhora não olhou para o plenário, presidente. É assim que vai ser conduzido o processo? Não existe votação para leitura, dispensa de leitura de ata. Não estão dizendo a verdade aqui quando estão a dizer que não se costuma votar isso. Porque há uma praxe daquilo que se faz, até atropelando o regimento interno, não quer dizer, senador Suplicy, que nós estamos errados aqui e estamos faltando com a verdade, não. O projeto que trata dos crimes de ódio era o primeiro item da pauta da Comissão de Direitos Humanos. Durante a reunião, senadores contrários à proposta tentaram adiar a leitura do relatório do senador Paulo Paim. Depois de quase 1 hora de reunião, o senador apresentou o substitutivo, construído com a participação de diversos movimentos da sociedade. O meu texto em nenhum momento fala a palavra homofobia. Após a leitura do relatório, os senadores pediram vista coletiva do projeto. A votação fica então adiada para a próxima reunião da CDH. Mesmo com as alterações propostas pelo senador Paulo Paim, o texto ainda não é consenso entre os integrantes da comissão. Essa é uma legislação equilibradíssima. Eu atendi a todos os setores para ver se a gente construía um texto de consenso. Tanto que preservei, isso é bom destacar, os espaços religiosos. Não só do templo, qualquer evento religioso, eles têm o livre direito de opinião e de expressão. O relatório dele é ruim, do senador Paim, porque coloca todo mundo dentro da mesma coxa, uma coxa de retalho. Quer dizer, então, os héteros no Brasil estão plenamente discriminados, se esse texto passa. Porque no Brasil, no texto de Paim, para você ter algum direito, você precisa ser negro, velho, portador de deficiência ou então homossexual. Seria um gesto não só para o Brasil, mas um gesto para o mundo, se nós votássemos esse texto com pequenos ajustes. O projeto dos crimes de ódio continua na pauta da Comissão de Direitos Humanos para ser votado na semana que vem. Mas o senador Eduardo Lopes quer que o projeto seja levado para outra comissão, a que atualiza o Código Penal. Para isso, o requerimento tem que ser aprovado pelo plenário. Uma reunião nesta quinta-feira no Palácio do Planalto pode definir se o orçamento de 2014 será votado ainda este ano. A data limite é o dia 17, terça-feira da semana que vem, quando está marcada a sessão do Congresso Nacional. Um impasse entre o governo e deputados, até da base aliada, está dificultando a votação. Veja o porquê na reportagem de Tiago Tibúrcio. Na Comissão Mista de Orçamento, cautela nesta quarta-feira. Não houve votações. Foram apenas lidos 6 de 10 relatórios setoriais do projeto de lei orçamentária.
Os parlamentares aguardam o Palácio do Planalto decidir se vai vetar um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que obriga o governo a pagar todas as emendas dos parlamentares. Que a gente precisa exatamente dessa definição com clareza de qual será a postura do governo. E é isso que tem estremecido, que tem criado toda essa dificuldade na tramitação da votação. O veto à LDO pode ocorrer porque o texto da lei está baseado na PEC do orçamento impositivo, que ainda precisa ser aprovado pela Câmara. Aqui, a PEC foi fatiada em duas pela oposição. Uma com a regra que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares, 50% delas destinadas à saúde. E outra com o volume de receitas que deverá ser aplicado até 2018 para financiar o setor. O vice-líder do governo no Senado explica por que a PEC fatiada desagrada ao Planalto. Nós votamos uma PEC conjunta, ou seja, o orçamento impositivo com os recursos para a saúde. Quando você separa isso, você deixa, inclusive, a parte mais importante, que é de recursos para a saúde. Na Câmara foi anunciada uma comissão para tentar reverter o desdobramento da PEC, mas não será possível votá-la até o fim do ano. O que nós propusemos à oposição e principalmente aos deputados é no sentido de que a gente possa vetar o texto da LDO, até para se abrir o espaço para quando, em março, a PEC do orçamento impositivo for votada, ela passe a ser a orientadora do orçamento impositivo. Nesta quinta-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento participa de uma reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com a base aliada para tentar solucionar o impasse. A reunião é decisiva para quebrar o impasse e para habilitar que a nossa Comissão Mista de Orçamentos possa votar os relatórios setoriais. O líder do governo no Senado diz que, se o orçamento não for aprovado, existe uma alternativa para as contas do país não serem paralisadas. O governo baixará uma medida provisória e trabalhará, se for o caso, com a medida provisória até o final do primeiro semestre do ano que vem. Isso não trará grandes problemas para o governo. E agora à noite, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, anunciou em plenário que o Palácio do Planalto se comprometeu em não vetar os dispositivos da LDO que tratam do orçamento impositivo. Em contrapartida, a Câmara deverá aprovar em fevereiro o texto integral do Senado para a PEC do orçamento impositivo. Segundo Alves, o acordo viabiliza a aprovação da Lei Orçamentária de 2014 ainda neste ano. Duas comissões do Senado, Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça, aprovaram em reunião conjunta um novo índice para corrigir as dívidas de estados e municípios com a União. O texto é de iniciativa do Poder Executivo. Segundo o Banco Central, os estados devem 404 bilhões de reais à União, que virou a credora da dívida desses entes com o mercado no fim da década de 90. O mesmo aconteceu com os municípios, que hoje devem 68 bilhões de reais à União. À época, ficou estabelecido que a dívida seria parcelada em 30 anos e corrigida pela variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9%. O acordo que previa o IGPDI mais 6% a 9% foi um acordo muito bom para estados e municípios. Só que as coisas se inverteram. A taxa Selic caiu. E hoje é como se a União estivesse lucrando em cima da dívida dos estados. Tem estados que já pagaram mais do que deviam no início e a dívida só cresce. A proposta aprovada pelas comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos muda o indexador de correção das dívidas de estados, Distrito Federal e municípios com a União. O valor passaria a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais 4% de juros ao ano, ou pela taxa Selic, o que for menor. Nós estamos com isso fazendo nada mais, nada menos do que um equilíbrio econômico-financeiro desses contratos dos municípios brasileiros com os estados brasileiros, com a União, em função da profunda alteração da conjuntura macroeconômica. Os senadores Álvaro Dias e Pedro Taques fizeram ressalvas à matéria. Eu tenho a impressão, e espero que seja uma impressão, que alguns benefícios aqui serão concentrados nos maiores estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, um pouco em Alagoas e no município de São Paulo. Toda matéria que possa flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal merece o nosso cuidado especial. O projeto de lei não flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. Pelo contrário,
né, alcança de forma mais forte ainda o espírito dessa lei de responsabilidade. Para o relator, a mudança vai permitir a retomada da capacidade de investimento de estados e municípios. O investimento público é que puxa o crescimento. E com isso, nós poderemos ter em 2014 um PIB muito maior do que vamos ter esse ano, porque os estados não estão investindo. Um acordo de líderes marcou para a primeira semana de fevereiro a votação do projeto no plenário do Senado. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A aplicação dos novos indexadores poderá ser retroativa a 1999. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou que se aumente de 10 mil para 30 mil reais o limite para o perdão das dívidas de agricultores do Nordeste. Se não houver recurso de 9 senadores para levar a votação ao plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Diminuir o acúmulo de processos no Poder Judiciário é o objetivo de 2 projetos que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje. As propostas foram elaboradas por um grupo de juristas a pedido do Senado. Um dos projetos amplia as possibilidades do uso de árbitros para mediar conflitos. Prevê, por exemplo, que a arbitragem possa ser usada em causas que envolvam a administração pública. É o caso dos contratos para obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas e para a exploração de petróleo na camada do pré-sal. Pela proposta, a arbitragem também poderá ser aplicada para resolver conflitos entre sócios de uma empresa e ainda nas relações de consumo, desde que o consumidor solicite. Grandes empresas também poderão optar por essa forma de conciliação em assuntos trabalhistas. Os senadores também aprovaram o projeto que prevê o uso da mediação como meio alternativo para a solução de conflitos. As 2 propostas foram apresentadas pela Comissão de Juristas, criada pelo Senado para modernizar a lei da arbitragem. Ao contrário da arbitragem, onde um árbitro escolhido pelas partes tem a palavra final sobre o litígio, na mediação, o mediador não decide, apenas facilita o entendimento. A compreensão que Vossas Excelências têm sobre o momento atual que vive o país e que busca com esse passo desafogar enormemente o Poder Judiciário. A proposta aprovada pela comissão prevê que a mediação possa ser usada para ajudar a resolver qualquer conflito, exceto os que envolvam filiação, adoção, matrimônio, interdição, recuperação judicial ou falência. Nós estamos aprovando aqui um projeto que tem uma repercussão muito grande na vida cotidiana das pessoas. A partir de agora, e depois que tramitar perante a Câmara dos Deputados, esse projeto vai ser um marco legal para a mediação, para atingir um grande número de causas que hoje entopem o judiciário e que poderiam ser resolvidas sem movimentar a máquina pública. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado lançou uma cartilha para incentivar a participação feminina na política. Senadoras e deputadas participaram do lançamento do livreto Mais Mulher na Política. A publicação apresenta dados sobre a participação feminina nos parlamentos de vários países, mostrando as principais diferenças e semelhanças em relação ao Brasil. Também compara os diferentes sistemas eleitorais no mundo e traz informações sobre a política nacional de cotas para as mulheres. Embora já exista uma legislação federal que obrigue a participação da mulher na vida partidária, temos, sem dúvida nenhuma, uma enorme lacuna a ser ocupada. É inquestionável que avançamos. É preciso, sem dúvida, fazer mais. A senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado, defendeu uma reforma política ampla, democrática e inclusiva. No que diz respeito à lei eleitoral, nós defendemos listas fechadas com alternância de gênero. Foi assim que vários outros países, numa única eleição, passaram de 10% para 25%, 30% quanto à presença das mulheres no parlamento. Foi remarcada para quarta-feira que vem a sessão para devolver simbolicamente o mandato ao ex-presidente João Goulart. A cerimônia deveria ter ocorrido hoje, mas a família de Jango estava no Rio de Janeiro e não conseguiu embarcar para Brasília por causa da chuva.
Muita polêmica e negociação na análise pelo plenário do novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. A repórter Glauciane Lara acompanhou a sessão que terminou agora há pouco sem votar o projeto. Foi um dia de intensas negociações para votar no plenário o Plano Nacional de Educação. O PNE fixa 21 metas para o ensino básico nos próximos 10 anos. Em análise no Congresso desde 2010, a proposta ficou 2 anos na Câmara e 1 no Senado, onde passou por 3 comissões. Mesmo assim, o texto que foi para o plenário, do senador Álvaro Dias, não agradava ao governo. Estabelecer que o Brasil vai estar com 100% dos seus alunos em escola de tempo integral em 10 anos, sem que aponte a fonte de recurso para fazer isso, era estabelecer uma meta inatingível. O senador Cristóvão Buarque apresentou uma segunda proposta de PNE para garantir ensino integral nas escolas públicas e federalizar a educação básica. Que o governo federal vá adotando as escolas do Brasil através das suas cidades. Fora isso, é sacrificar as crianças, porque os prefeitos não têm condições. Ao longo do dia, governistas e oposição anunciaram um acordo para votar o PNE, que acabou desfeito no início da votação. Não consideramos suficiente, porque questões essenciais não foram focalizadas. Fica um plano como manifestação de intenção, mas sem nenhuma segurança de que será cumprido. O relator e líder do governo, senador Eduardo Braga, foi favorável à terceira proposta de Plano Nacional de Educação apresentada no plenário pelo senador Vital do Rego, em acordo com o governo. Vital disse que acatou 54% das emendas do relatório do senador Álvaro Dias, que saiu da Comissão de Educação. Preferimos, assimilar todas as manifestações positivas e de avanço do relatório da CAI e apresentar uma emenda de plenário que pudesse, de uma vez por todas, espelhar o sentimento do Senado, que é o sentimento do povo brasileiro, através das diversas entidades que participaram da aprovação desse plano. A votação do PNE ficou para terça-feira. Há um esvaziamento de quórum, e seria um risco para o governo colocar em deliberação nesse momento. O plenário aprovou a criação de 44 vagas no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e de quase 500 cargos no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Autorizou empréstimos internacionais para o município do Rio de Janeiro e os estados do Ceará, Pernambuco e Sergipe. Os parlamentares permitiram a recondução de Aman Córdova ao cargo de Defensor Público Geral da União. Também aprovaram os diplomatas indicados para representar o Brasil junto à Unesco, Cuba e a República de Mianmar. Escolheram ainda os 11 senadores que vão compor a comissão representativa. Ela responderá pelo Senado entre 24 de dezembro e 2 de fevereiro. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Até amanhã.